Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Heloísa, sou gerente de projetos aqui na ITEP Júnior e hoje vou estar apresentando um dos módulos do nosso planejamento financeiro do nosso material da Universidade ITEP. O módulo que eu vou estar apresentando vai ser por que fazer esse serviço e quais que são os seus impactos. Como tópico, eu trago impactar realidades, melhorar outras áreas da empresa, o desenvolvimento técnico e uma visão panorâmica da empresa. O primeiro tópico, impactar realidades, é porque quando esse serviço é vendido, o nosso cliente vê muito valor nele, uma vez que ele não tem isso estruturado. Dessa forma, esse tópico, né, planejamento financeiro, geralmente é o coração de uma empresa, né? Então, quando a gente consegue estruturar, trazer uma visão para o nosso cliente mais estratégica, que ele consiga pensar a longo prazo, analisar indicadores, conseguir acompanhar o seu financeiro, trazer uma noção desse financeiro para ele, a gente está impactando muito a sua realidade. Isso é muito vinculado com o próximo tópico, que é melhorar as outras áreas da empresa. Porque como o planejamento financeiro, a parte financeira, econômica de uma empresa é o coração dela, melhorar essas outras áreas vai vir muito vinculado quando a gente tiver isso estruturado, sabe? Porque quando a gente tem... Peço desculpas aí, gente, que eu tô com um pouquinho de tosse hoje. Quando a gente tem o financeiro bem estruturado, as outras áreas também vão bem. Se a gente começar a trabalhar em outra área primeiro e o financeiro não estiver estruturado, é um ponto de atenção, porque nada consegue rodar com eficiência se a gente não tiver a parte econômica, a parte financeira muito bem estruturada. Então, a partir que a gente tem uma estruturação de quanto que está entrando, de quanto que está saindo, quais que são os meus custos, eu consigo controlar as outras áreas da empresa. Por exemplo, não adianta nada eu conseguir aumentar minhas vendas se eu não consigo controlar esse valor e eu continuo tendo um prejuízo. Então, eu tendo uma noção dos meus custos, das minhas despesas, aí sim vou partir para uma outra área para tentar aumentar minhas vendas. Então, como eu comentei, eu posso aumentar minhas vendas só depois ali que eu tiver estruturado o meu financeiro, né? Porque, como eu comentei, né? A gente não pode estar muito atrelado a essa questão de, um planejamento estratégico não vai funcionar se eu não tiver estruturado esse meu financeiro, essa minha área mais econômica da empresa. Aliado a todas essas partes que eu comentei, eu trago bastante o desenvolvimento técnico. O que seria o desenvolvimento técnico? Os envolvidos no projeto precisam ali estar estruturando um plano de contas, estar estruturando ali uma planilha financeira, estar ali estruturando, né, algumas macros, fazer lançamentos, criar fórmulas dentro do Excel ou do Sheets para estar conseguindo puxar esses valores financeiros. E a partir desses valores financeiros, a gente desenvolve muitas habilidades técnicas de fórmulas, de Excel, que é algo muito importante no mercado de trabalho atualmente, né? Você saber Excel, saber Sheets, é uma prioridade básica ali para te conseguir futuramente ter um bom currículo. Então, é um desenvolvimento técnico muito grande, porque a gente consegue ali estar trabalhando com fórmulas, algo bem mais técnico mesmo. A partir desse serviço, isso impacta no cliente com uma visão panorâmica da empresa, né? Ele tem uma noção melhor das suas despesas, ele tem uma noção melhor economicamente da empresa, da saúde financeira da empresa, ele consegue prever melhor ali, né? O que ele precisa fazer de estratégia para que não fique no prejuízo, como ficou, como pode trazer um dado, né? Da estruturação financeira. Então, gente, o cliente ali, ele vai conseguir pensar mais a longo prazo, né? Porque a ideia do planejamento financeiro não é somente a gente ir lá e entregar uma planilha para o nosso cliente para que ele utilize. O impacto do planejamento financeiro está muito vinculado a tudo que envolve essa noção, porque geralmente quando a gente inicia um planejamento financeiro, o cliente não tem muita noção dos valores que ele possui, do que ele realmente possui de lucro. Então, a gente tem bastante alinhado essa parte do planejamento financeiro, umas capacitações para que ele tenha um pouco mais de noção dos indicadores, para que ele conheça esses indicadores, para que ele saiba que planos de ação ele tem que fazer caso o indicador dele estiver ruim. Então, a gente consegue
trazer muito esse senso do nosso cliente, trazer essa noção, impactar realmente, trazer uma noção melhor do que ele precisa fazer para que ele tenha um lucro maior, e a partir dessa estruturação, ele ali vai desenvolver as outras áreas da empresa. Então, a primordial, a base de uma empresa é o financeiro. Tendo ela bem estruturada, a gente consegue desenvolver muito melhor todas as outras áreas, né? Então, não adianta eu ter padronizado todas as minhas receitas, caso seja um caso de um restaurante, se eu não tenho um financeiro bem estruturado, se eu não consigo visualizar quanto que eu estou recebendo, quanto que eu estou gastando com essas receitas. Então, ter esse financeiro contribui muito para o nosso cliente e ele consegue pensar a longo prazo, né? Ter uma visão mais estratégica do negócio. Então, é bem importante ter o serviço de planejamento financeiro, mas para trazer essa noção para o nosso cliente, né? Já aconteceu muitas vezes comigo, por exemplo, nossa, pessoal, muito obrigada, eu não fazia ideia que eu estava perdendo tanto dinheiro assim. E com esse planejamento financeiro eu consegui perceber que eu estava ali, que estavam me devendo 30 mil reais. Então, são coisas que a gente faz pouquinho, mas que para o nosso cliente tem um impacto muito grande, porque ele percebe pontos que ele não percebia antigamente. Então, o planejamento financeiro, como eu comentei, não é só entregar uma planilha, entregar um material para o nosso cliente, é trazer para ele essa noção de financeiro, de economia, sabe? Para que ele consiga acompanhar melhor a sua empresa e possibilitar o crescimento dela, né? Então, para o nosso tópico de por que fazer esse serviço e seus impactos. Seria isso que eu queria comentar com vocês. Deixo meus agradecimentos à nossa equipe de projetos que está realizando a Universidade TEP e vejo vocês em outro módulo. Tchau, tchau!